A palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: E tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A triste situação do seu povo levou Neemias a assentar-se, ou seja, tirar um tempo exclusivo para aquilo. Um tempo de exclusividade só para aquele assunto. Chorar, jejuar e orar a Deus. Eu fiquei pensando que coisa mais linda. Primeiro, que Neemias se importou com o povo o suficiente para perguntar. Porque ele estava vivendo bem lá na Babilônia. Ele não tinha falta de nada. Ele tinha um cargo de confiança, de muita importância. Mas a Bíblia diz que ele pergunta pela situação do povo. E a palavra de Deus diz que responderam para ele: a situação do povo é de pobreza, de extrema miséria, de desprezo, de total insegurança. O povo está abandonado e ninguém está interessado naquele povo. Opa! Neemias amava o seu povo. Ele amava mais do que sua posição, mais do que seu emprego. Ele era prestativo. Ele colocava os outros acima dos seus interesses pessoais. Tem gente que pensa que se importar com as pessoas é ser bobo, os outros vão se aproveitar de mim. Claro que não. Theodore Roosevelt disse que ninguém se importa com você enquanto não souber o quanto você se importa. Certa feita, Madre Teresa afirmou: a menos que sua vida seja vivida em favor dos outros, ela nem vale a pena ser vivida. Porque uma vida centrada em si mesmo é uma vida vazia, é uma vida egoísta, uma vida de reclamações, de murmurações. Deus ama as pessoas e quer que nós façamos o mesmo. A palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, impulsiona Neemias a se levantar para restaurar, para mudar a sorte do povo de Israel. Ele usa aquelas pessoas que estão dispostas a suprir as necessidades dos outros. Peter Marshall disse que a medida da vida não está na sua duração, mas na sua doação. Todos podem ser grandiosos, pois todos podem servir, podem cuidar, podem amar. Como é que você tem cuidado das pessoas? Primeiro das pessoinhas que estão ao seu redor. Que tipo de pai você tem sido? Eu tenho visto pais que a vida está assim, acabando com os filhos. E quem é o responsável maior? Ele. Não se posiciona, não dá bom testemunho, vive uma vida de pecado. E às vezes a outra parte, que devia se posicionar e não dizer assim: eu vou defender meu futuro, entra em concordância com aquele mau testemunho e os anos vão se arrolando. Aí às vezes a mãe está vivendo uma vida de promiscuidade, o pai apoia e vice-versa. E ninguém se importa que aqueles filhos serão assolados, machucados, como uma cidade que os muros foram destruídos. O que é muro? Proteção. Proteção emocional, proteção espiritual. Destrói-se os muros, os inimigos entram, saqueiam, destroem, roubam, sabotam. As portas, lugar de decisão, queimado a fogo. São crianças indecisas, serão adultos indecisos, adultos sem valoração da vida, adultos que não terão disciplina, que não constituirão para eles leis que os protegem. Porta fala disso. Mas Neemias era diferente. Assentei-me e orei. Estive jejuando por alguns dias perante o Deus dos céus, ao único Deus verdadeiro, aquele que era capaz de mudar, aquele que tem uma aliança, aquele que é capaz de mudar a vida do seu povo. E ele não vai para a oração para culpar ninguém, ele se identifica com o povo. Nós pecamos, nós erramos. Vê a história do livro de Neemias, vê o final: gozo, alegria, avivamento. 52 dias foram concluídos toda a obra. Olha que coisa sobrenatural. O que é isso? Força de Deus, poder de Deus, graça de Deus. Porque alguém diz: eu vou cuidar, eu vou amar. Ah, minha família está sendo assolada, a culpa é do meu pai, do meu avô. Eu vou me levantar. Queimaram as portas, destruir os muros, e o futuro dos meus filhos corre risco. Eu vou me levantar.
e vou fazer alguma coisa, porque tem um Deus no céu, assentado no trono, que vai me ajudar, que vai mandar todos os suprimentos, que vai mandar tudo aquilo que eu preciso, tudo, toda provisão, para que eu possa restaurar a sorte da minha família, para que eu possa restaurar a honra e tirar minha família do opróbrio, da vergonha, da humilhação. Pense nisso. Sua vida vale a pena? Pense nisso. Qual a duração ou a importância da sua vida no modo como você tem se doado? Pense nisso. Hoje é dia de você meditar. Que Deus te abençoe. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com a pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no Salmos 2, versículo 8, diz assim: o que você quer de presente? É só pedir. Nações, continentes, é só dizer, e eles dançarão para você. Ou se quiser, poderá jogá-los fora, como lixo de amanhã. Esse versículo, em outra versão, diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por heranças, e as extremidades da terra como possessão. Eu fiquei pensando a respeito desse versículo, meditando nele, e eu, às vezes, vejo as pessoas tão aflitas, tão angustiadas diante de situações, porque às vezes você precisa muito de uma coisa, e você precisa resolver aquilo, e ao precisar resolver, às vezes você toma medida extrema, entra em desespero. As medidas são tão extremas, o desespero é tão grande, que parece que você está sozinho. Às vezes você quer muito uma coisa e não tem, nunca teve, mas você deseja aquilo ardentemente. E a coisa que eu fico prestando atenção é que nós nos esquecemos do que a palavra de Deus diz. Lá em João, no capítulo 15, versículo 7, diz assim: se a minha palavra estiver em você, ou se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver em mim, e você estiver em mim, você pode pedir o que você quiser, e para você será feito. Quem disse isso foi Jesus. Essa semana passada eu vivi uma experiência de receber de Deus uma providência muito grandiosa através da oração, e olhar a postagem de uma amiga no Face, porque ela estava no Mercadão de São Paulo, e ela fotografou umas tâmaras, e eu gosto muito. E eu pensei só no meu coração, acho que eu vou pedir para ela trazer. Mas depois eu disse, não, talvez ela nem vai comprar, ela só postou. E no outro dia eu recebi a visita de uma amiga, tive um encontro com uma amiga em um certo lugar, e ela estava saindo de casa, e o marido dela havia recebido tâmaras direto do Líbano. E ela sentiu literalmente dentro do coração, eu vou levar para ela. E ela falando consigo mesmo, travando um diálogo consigo mesmo. A voz do coração dizia, leva. E a mesma voz, será que ela vai gostar? E quando ela chegou e me entregou, que eu abri, eu a abracei e disse, olhando para ela, que Deus é esse? Que se importa comigo nas coisas mais grandiosas, impossível para mim, impossível para minha família. E ele veio ao meu encontro e disse para mim, eu preparei para você isso. Eu vou aliviar teu fardo, teu socorro. Mas esse mesmo Deus se preocupa em me dar a melhor tâmara, em trazer literalmente de outro continente, só para me abençoar. Então, a coisa grande e a pequena, ele faz só pelo prazer de me abençoar. Hoje é seu dia. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo. Hoje é o seu dia. Pede-me e eu te darei as nações. Pede-me. Pede-me nações, continentes. Pede. É só dizer e eles dançarão para você.
Ou se você quiser, você pode jogá-los fora, como lixo de amanhã. O que é isso? O que as montanhas, os mares, todas as árvores, todos os animais do campo, diante do amor que eu tenho por você? Eu criei isso por você. É isso que Deus está dizendo. Eu criei os continentes por sua causa. As árvores, os peixes, todos os frutos, todas as riquezas, eu criei por sua causa. É você que é meu filho amado. É você que é literalmente aquele que eu criei. Você é meu filho. Eu te gerei. É você que é o objeto do amor de Deus. A grandeza, o tesouro da criação dele. A coroa da criação. O que é grande aí? Porque essa angústia, porque esse aperto dentro da tua alma. Não tem coisa grande ou pequena que ele não tenha prazer de fazer por você. Não tem socorro grande que ele não venha ao seu encontro te socorrer. E não tem mimo, carinho pequeno, que ele não ache importante. Ele para o céu. Ele movimenta os mundos, os continentes, para abençoar a sua vida. Porque você é aquele que ele ama profundamente. Ei, o Deus Todo-Poderoso está conversando com você. Esquece essa angústia, esquece essa dor, essa aflição. Escuta a voz dele, dizendo para você: pede-me, eu te darei a cura. Pede-me, eu abrirei uma porta grande para você. Pede-me, e eu darei para você o emprego que você está pedindo. Pede-me, eu sararei tua família. Pede-me, eu sararei teu casamento. Pede-me, e eu colocarei na tua mão esse grande negócio. Porque eu criei os continentes, eu criei os céus e a terra por você. Porque eu te amo profundamente, diz o Senhor dos Exércitos. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus em João 11:53 diz: desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Nós acabamos de ler um versículo que está no contexto da ressurreição de Lázaro. Jesus havia ressuscitado Lázaro, que havia 4 dias que estava enterrado. Como disse a própria irmã dele, já cheirava mal. Jesus fez o milagre e deixou todos que estavam ali maravilhados. E a Bíblia diz que quando contaram isso para os fariseus, para os sacerdotes, para as pessoas que estavam envolvidas no contexto político e religioso, ao invés das pessoas ficarem gratos, né? Temos entre nós um profeta, um salvador, uma liderança espiritual como nunca vimos antes. A Bíblia diz que eles sentiram muita raiva. Teve um deles que disse assim: se a gente continuar deixando esse homem fazer tais milagres, ele vai ficar tão famoso que Roma vai vir e nos tirar daqui. Não tem serventia a nós aqui, esse tipo de sacerdote. Aí Caifás, que era o sacerdote do ano, o magistrado, o sacerdote espiritual, disse assim: vocês não sabem que é necessário um homem morrer pela nação? É melhor um homem morrer pela nação do que a nação ser destruída. E ele não falava dele mesmo, mas de uma forma, ele estava profetizando o que Jesus ia fazer. Olha que coisa. Mas o que eu quero falar hoje? Da ingratidão. Jesus só estava fazendo bem para aquele povo. Jesus trouxe alimento espiritual, trouxe cura, trouxe libertação. Jesus tinha ido na casa agora de um morto, de 2 irmãs totalmente destruídas, desesperançadas. Com a chegada de Jesus, elas viram a ressurreição e a vida. Elas viram a vida trazendo da morte o irmão delas que já estava apodrecido. Ao invés daquela alegria espalhar, gratidão, louvor a Deus, a Bíblia diz que aquele povo ali, os sacerdotes, os religiosos, estavam procurando era matar Jesus. Parece que o povo, aquela coisa grandiosa, o carinho, o amor, a dedicação, a entrega de Jesus, causou raiva neles. Causou mais raiva do que o sentimento de gratidão.
E eu estava pensando a respeito disso. A psicologia diz que a ingratidão é a ausência do afeto. A ingratidão é a ferramenta de quem não sabe lidar com o amor, de quem não compreende o amor. Então essas pessoas preferem machucar, ferir, acusar. Então essas pessoas preferem apontar do que entender. Essa pessoa se aproximou de mim para me curar, para trazer vida para mim. Essa pessoa se aproximou de mim para me abençoar. Ela veio trazer vida. Eu não consigo compreender tudo dela. Tem coisa nela que sobressai, que parece maior do que aquilo que eu tenho. Mas eu sou grata a Deus pela vida dela. Tem coisas nela que eu não compreendo, mas eu sou grato. No momento mais difícil da minha vida, ela apareceu. No momento de maior dor, ela estava lá. No momento de maior dor, essa pessoa literalmente foi meu ouvido. E a minha alma sentiu paz. E a minha alma sentiu alívio. O que você está fazendo com as pessoas que cuidam de você? O que você está fazendo com as pessoas que levam vida para você? O que você está fazendo com a sua família? Que nos seus piores momentos estiveram lá junto com você. O que você está fazendo com as suas amizades? Pessoas que marcaram a sua vida. E você está agindo de uma maneira que você está expulsando, expelindo essas pessoas de você. Por que isso? Que sentimento é esse que tem dentro de ti? Desperta o seu coração nesse dia para gratidão. A vida está entre nós. O poder da vida está entre nós. Não tenha sentimentos de morte dentro de você, porque não adianta você ver um Lázaro ressuscitado, não adianta você ver um grande milagre do lado de fora, se dentro de você ainda tem coisas mortas, como o afeto, a capacidade de perdoar, a capacidade de sentir um sentimento bom. Abra o seu coração nesse dia e deixa o Espírito Santo, por favor, deixe ressuscitar dentro de você a gratidão, porque a gratidão é a virtude companheira do amor. A gratidão é a virtude que acompanha aqueles que sentem afeto, carinho, empatia por alguém que está ao seu lado, por alguém que faz a diferença na sua vida, no meio em que ela vive. Deixe o Espírito Santo conversar com você nesse dia. E avalie o seu comportamento, avalie as suas atitudes, avalie as suas grosserias, a sua impetuosidade. Avalie, por favor, dentro da sua alma. O que você está fazendo com as pessoas que de alguma forma trouxe ressurreição, trouxe pão, trouxe vida, trouxe água para você, trouxe alimento espiritual quando você mais precisou, quando você mais necessitou? O que você está planejando fazer com elas? Guardar dentro do coração, como pessoas preciosas. Eu não vou ferir, eu não vou machucar, ainda que essa pessoa mereça, porque eu sei o que ela fez e o que ela representa na minha vida. Essa é a conversa de Deus com você nesse dia. Essa é a conversa do Espírito Santo com o seu coração. Seja grato, desperte essa virtude dentro da sua alma e olhe com o olho do coração. Veja com os olhos da sua alma quem é essa pessoa de verdade. Que Deus te abençoe. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. Certa vez eu ouvi uma história de um moço que tinha ido com um grupo de turistas a uma fazenda que também era uma reserva. Diz que tinha todos os tipos de animais e animais muito perigosos, lindos, maravilhosos. E o horário de passeio para conhecer a fazenda era das 7 da manhã às 18 horas. Passando disso não podia devido aos animais noturnos. Só que esse moço se recusou. Ele disse: eu vi tantas coisas lindas, mas eu descobri que tem um monte de coisas para ver, milhares de coisas para ver, milhares de lugares para visitar, e eu só tenho mais 2 dias aqui nesse lugar. Hoje vai ter uma lua maravilhosa e eu vou ficar aqui na sede para comer, dançar, conversar. Não, isso eu faço lá na cidade. Sinto muito. E fugiu da sede e foi literalmente andar pela fazenda. E ele foi andando
e escureceu, porque já era mais de 18 horas. E ele não se deu conta que, apesar de ter uma lua maravilhosa, a lua demorou para sair. E no meio daquela escuridão, ele está voltando e cai numa ribanceira. Com muita dificuldade, agarrando pelas raízes, ele para em cima de uma pedra. E ele fica quietinho. De repente, a lua vai subindo e clareando. E ele descobre que ele não está num lugar qualquer, ele está numa ribanceira muito alta e lá embaixo é cheio de pedras e água. Aí ele pensa, se eu me mexer e cair, eu posso bater a cabeça numa pedra. Se eu não morrer, eu desmaio e morro afogado. E quando ele estava ali angustiado, ele escuta o barulho de uma respiração bem forte. Quando ele olha para cima, era um urso. O urso até babava olhando para ele. Aí ele pensou, se eu conseguisse sair segurando pelas raízes que podem se soltar, o urso me pegaria. Se eu me movimentar demais, a pedra se soltar, eu caio e bato a cabeça. Ou morro porque bati a cabeça, ou quebrei o pescoço, ou morro afogado. Nisso que ele está ali, a lua vai clareando cada vez mais. Aí já parece dia, de tão clarinha que estava a lua. Linda, maravilhosa, esplendorosa, cheia. De repente, veio uma onça para beber água, lá embaixo na ribanceira. O que não podia ficar pior, ficou. E ele está ali, pensando, urso, ribanceira, pedras, água, agora a onça. Ele não sabe se a onça olhava para cima por causa dele ou por causa do urso. Só sei que ela não parava de olhar. Nisso, ele olha do lado e vê uma moita verdinha, cheia de morangos vermelhinhos, morangos silvestres bem madurinho, ao alcance da mão dele. E ele fica pensando, o que eu devo fazer? Agachar? Estender a mão e pegar? Me preocupar com o urso, com a onça, com as pedras, com a água, com a queda? Aí ele não resistiu. Se abaixou devagar, estendeu a mão e pegou um morango. Grande, suculento, vermelhinho. E levou na boca. E ao experimentar, ao morder aquilo, ele não se lembra de ter comido algo mais docinho, mais delicioso, mais suculento. E ele comeu o primeiro morango, o segundo morango. E ele parou literalmente de pensar no urso, na onça e em tudo mais. E nisso que ele estava ali desfrutando o morango delicioso, que prazer único. Que coisa deliciosa, lua cheia, morango doce, silvestre, delicioso. De repente ele olha, o guia turístico estava lá em cima e disse para ele, só enxotou o urso, jogou a corda e pediu para ele amarrar-se na corda, se prender nela, puxou ele e subiu. Você deve estar aí perguntando, e a onça? E o urso? E as pedras? E a ribanceira? O guia turístico já estava acostumado a lidar com os animais, era familiar para ele. Mas aquele homem conta na história que ele nunca experimentou, num momento de tensão, algo tão delicioso e tão prazeroso como aqueles morangos. A palavra de Deus diz, no Salmo 118, versículo 24, assim, este dia é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Na Bíblia, a mensagem diz assim, este é o dia que o Eterno agiu. Vamos celebrar e ser festivo. A salvação é agora. A salvação é agora. Deixa eu perguntar para você. Você sabe resolver esse problema? Aquele cara sabia se defender de urso? Ele sabia como sair daquela ribanceira? Ele sabia lidar com onça? Não. Ele sabia dimensionar o que aconteceria com ele se ele caísse? Não. Você ficar angustiado, preocupado desse jeito, vai trazer solução para o seu problema? Você sabe como resolver esse problema do seu filho? Você sabe como resolver o problema da sua casa, do seu marido, da sua esposa? Você sabe fazer isso? Deixa a onça, deixa o urso, deixa a ribanceira, deixa o seu problema e desfruta o dia de hoje. Celebra. Desfruta a vida, coma o morango, aproveita, se delicie. Por que você está com medo? Desfruta esse dia, se alegre com as pequenas coisas. Por exemplo, ontem à noite, eu fiquei conversando com uma pessoa muito especial. E a gente estava falando das coisas da vida. Uma pessoa muito amiga. Aquele momento, apesar de eu não estar bem de saúde,
Foi como comer o morango. Apesar das tensões, apesar das dores, nós estávamos falando coisas que edificavam o coração, que edificavam a alma, que edificavam o espírito. Para um pouquinho, coma um morango, sorria, senta com uma amiga para tomar café, dá um abraço nos seus filhos, faz um elogio pro teu marido, coma um morango. Esse morango Deus preparou para você, porque Ele está dizendo assim, ó, dos seus problemas, cuido eu. Eu sou o guia da sua vida, eu sou o seu pastor. Conheço tudo da sua caminhada, conheço tudo do lugar onde você está, conheço todos os animais ferozes da tua empresa. Sei que por aí tem cobra, sei sim. Eu conheço todos os membros da sua família. Eu sei que tem urso, tem onça, tem gente muito brava. Eu cuido deles. Deixa isso por minha conta. Eu sei fazer o caminho de volta. Eu sei colocar você no eixo. Eu sei levar você ao lugar seguro. Como o morango. O morango é problema seu. É para você resolver. Delicie-se. Regozije-se. Este é o dia que eu fiz. Para você se alegrar e regozijar nele. Deixa que a sua vida. Deixa que os seus problemas. Deixa que eu vou te sarando. Enquanto você desfruta a vida que eu criei para você. Coma o morango. Desfrute o seu dia. Que Deus te abençoe. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. Esse final de semana eu vivi coisas surpreendentes. Vários tipos de dores, com famílias totalmente diferentes. Diferente no poder aquisitivo, diferente na formação. A primeira dor de uma família em processo de restauração e um processo tão avançado e tão grandioso. E de repente alguém literalmente mergulha em uma nova dor, essa agora cavada por ele mesmo. E finalizou em uma família totalmente estruturada. Sabe aquela família que você olha e diz assim, que perfeito, que quadro poderoso de uma família bendita, curada, alicerçada. E de repente a matriarca dessa família é recolhida pelo Deus vivo e vai morar no céu, na madrugada de sábado para domingo. E eu fiquei pensando, cada consolo, cada palavra que eu fui ministrando ao longo do dia, para cada família visitada, para cada família abraçada. O que falar para essa família que alguém foi tão egoísta, que achou que a dor dele era tão dor, que ele não podia simplesmente sair dela, tipo assim, eu tô saindo e pronto, acabou. Não, eu tenho que fazer um estrago. Eu tenho que me vingar, eu tenho que massacrar pessoas. E outra pessoa disse, não, minha família está desempregada. 3 membros da minha família, composta de 5 pessoas que dependia daquela empresa, agora está literalmente confiando que o Todo-Poderoso que está se achegando à minha casa, que eu estou me aproximando dele para ter um relacionamento com Deus. Esse Deus que está se aproximando de nós e nós se aproximando dele de uma forma poderosa e nós nos aproximando dele de uma forma poderosa. Esse Deus há de abrir uma porta, porque Deus enviou pastores aqui na minha casa para dizer para nós que há um Deus poderoso, que há um Deus interessado na nossa vida. E ao olhar para aquele homem tão bendito, tão amoroso, mais de 40 anos de pura fidelidade, de cumplicidade, porque eu ouvi de todas as bocas. Eles eram um casal perfeito, um casal apaixonado, um casal temente a Deus, apaixonados por Deus. E abrir a minha boca e dizer, sabe filhas, sabe marido que ficou, sabe neto bendito, Deus recolheu a mais preciosas das flores dele, das rosas dele, e ela está lá no céu agora, e no céu está em festa. E você vê naqueles olhos, por que ela não podia ficar? Ela era a avó perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita. Como disse o próprio marido, minha neguinha maravilhosa,
Como diz as irmãs, minha maninha amorosa, minha maninha querida. E eu fiquei pensando, por que você chega em casa e você não sabe o que fazer com tudo que está dentro de você? E eu fiquei pensando, eu preciso de uma resposta, Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Ele levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o reputávamos como ferido de Deus. Nós olhamos para ele e não via nada que o desejasse. Mas tudo aquilo que ele estava fazendo é para que através das pisaduras deles, das dores dele, que é Cristo, eu estou falando de Isaías 53, nós fôssemos sarados. Porque nós somos o fruto do seu penoso trabalho. E quando ele olhou para nós, ele se alegrou com isso. E o Espírito Santo disse claramente dentro da minha alma: eu vou não só consolar você, mas todas essas famílias, porque eu posso te consolar. Porque eu fui ferido para que essa dor desse ferimento não matasse você. Eu fui moído para que você hoje, que está se sentindo moída, dilacerada, fosse de novo ajuntado, fosse de novo, pegasse todos os seus pedaços e ajuntasse de novo e te colocasse de pé. E alguém perguntasse, como é que você conseguiu? Ele foi moído, Cristo bendito, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter cura, para que eu pudesse ser curado. Ei, o Senhor está conversando contigo. Eu sei que você está olhando para você e está dizendo assim, não há dor como a minha dor. Porque parece que as dores foram aumentando. Começou às 6 horas da manhã, com um tipo de dor, e elas foram potencializando ao longo do dia. E finalizou na madrugada, dizendo assim, a morte chegou. E agora? De onde virá a palavra de consolo? Do mesmo lugar de onde vem a palavra para cura, para libertação, tudo aquilo que nos prende, todas as correntes. Ele foi ferido para que eu ficasse livre. Mas esse mesmo Cristo que foi colocado entre os malfeitores, que foi enterrado, ele ressuscitou e ele está vivo. E através da ressurreição e da vida dele, eu tenho o direito de viver a vida eterna, a vida bendita. Tem um céu de glória nos esperando. O Senhor está conversando com a tua alma. Eu sou o teu consolo, eu sou o teu ajudador. Enxuga os teus olhos. Eu te consolo, eu te levanto, eu te ajudo. Eu te coloco de pé de novo. Eu vou te restaurar. Eu vou dizer para dor, quieta, para, chega. Eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui moído, para que ela pudesse ser curada, para que ele pudesse ser sarado. Chega, basta. Ele é o fruto do meu penoso trabalho. E eu tenho um consolo do céu, eu tenho vida do céu, eu tenho alegria do céu para a vida dele. Receba cura, receba consolo de Deus nesse dia. Receba, que o Senhor possa te envolver. Aquela menina ministrou a minha alma, a filha da minha amiga. Ao ver a mãe ali naquele caixão, ela disse, eu sei que ele está presente aqui. Ele me enrola, me encobre com o manto de glória. E eu sinto o consolo dele na minha alma. Ele está aqui. E ele está aí agora conversando com você. Ele está aí na tua casa, no teu quarto, na sua sala, nessa cozinha que você acabou de entrar. Ele está com você enquanto você dirige agora, dizendo para você, eu te consolo, eu te ajudo, eu te abraço, eu te saro, porque eu sou o Senhor, que foi ferido, moído, para que você tivesse vida, para que você fosse sarado, para que você fosse curado. Deus te abençoe. Receba consolo, receba a vida dele neste dia, em o nome de Jesus. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta a nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. Hoje eu quero começar contando algo para vocês, muito importante. Eu tenho uma amiga
que acabou de fazer uma reforma no apartamento dela. A princípio ela queria muito vender, depois decidiu fazer uma reforma. Mas sabe aquelas reformas que você prepara tudo, que tudo é de muito bom gosto, que tudo é muito sofisticado, que tudo é muito lindo, muito bem escolhido? Foi assim. E tudo ficou perfeito, menos uma parede 3D que ela tanto queria. Viu na internet, fotografou, pegou vários modelos e junto com a sua design de interiores, ela fez a escolha. Só que a execução do trabalho não ficou boa. E depois de muita discussão, de muito desentendimento, ela e o marido decidiram que não ia mexer. Principalmente o marido. Chega de falar nessa parede, acabou o assunto. Só que aquela parede virou uma coisa na vida dela. Virou o tormento na vida dela, ao ponto dela não aguentar ficar na sala. O sofá do sonho, o rack do sonho, os lustres, tomadas, tudo do sonho. Quadros, mas ela não suportava olhar para aquela parede. Era tanta imperfeição, era uma peça que não se encaixava na outra, aquilo não parecia 3D, parecia terror, 3D, fala como você quiser pensar. E depois de tanto discutir com o marido, ela resolveu baixar a guarda. E no nosso penúltimo encontro, eu percebi que aquela parede já não estava mais dentro dela. Ela ainda tinha um pouco de gastura, mas não fazia mais aquele mal que fazia antes. Não causava mais tanto incômodo como antes. E ela disse que estava em casa e de repente veio uma ideia. Sabe aqueles insights do céu? Compra uma tinta, porque estava marronzinho, que é a tinta broto de feijão. Compra uma tinta branca e pinta. Ela foi lá, escolheu 3 pincéis, a tinta branca, deu a primeira mão no dia, segunda mão, terceira mão. Ela disse que já na primeira mão ficou perfeita. Na segunda mão, mais perfeito ainda. E na terceira mão ficou excelente. O marido chegou em casa e ficou boquiaberto. Ela olhava aquilo e tinha vontade de aplaudir. Quando ela me contou, a gente começou a aplaudir, a gritar. Foi emocionante, porque eu sei o que aquela parede estava causando. E ela disse-me: Raquel, eu só pintei a parede. Tudo mudou, ela ficou linda, ela ficou perfeita, ela ficou excelente. E eu disse a ela: eu vou gravar um áudio dizendo para os ouvintes: pinte a parede. Para de olhar com esse olhar crítico. Para de olhar apontando os defeitos, os erros, com esse julgamento maldito. Pega a tinta do perdão, da misericórdia. Pega o pincel do amor e usa tinta de bondade. Usa tinta de compreensão. Usa tinta de carinho. E passe sobre isso. E você não só vai apagar os defeitos, mas vai realçar a beleza que já existe. A palavra de Deus diz, no capítulo 1, versículo 18, do livro do profeta Isaías: venham, sentem, vamos juntos discutir esse assunto. Essa é a mensagem do Deus eterno. Mesmo que os pecados de vocês estejam vermelhos como sangue, os seus pecados ficarão brancos como a neve. Mesmo que eles pareçam tintos, serão como a lã branca. Sabe o que Deus estava dizendo? Traga-me os seus defeitos, os seus pecados. Traga-me suas imperfeições, seus gritos, seus berros, seus queixumes, seus azedumes. Eu vou passar uma tinta nova. E eu vou deixar isso branco, eu vou deixar isso perfeito, eu vou deixar isso excelente, eu vou fazer de você novo, eu vou fazer o seu caráter novo. Eu, além de apagar os defeitos dele, eu vou realçar tudo de bom que você tem, toda a beleza que você tem. Ei, Deus está conversando com você. Para de olhar o que não deu certo. Para de apontar aonde está o erro. Para de sentir essa gastura, esse nojo, essa coisa ruim na alma. Pinte a parede. Você tem tinta de amor aí sobrando. O amor aí está transbordando. Pega o pincel da boa vontade e pinte a parede de amor. Pinte a parede de esperança. Pinte a parede de ternura. Além de cobrir todos os defeitos, porque a palavra de Deus diz:
que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou repetir. O amor cobre defeitos. O amor cobre orgulho. O amor cobre falta de perdão. O amor cobre indiferença. Pinta com amor. Pinte a parede. E tudo vai ficar diferente. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Você sabe que é o Espírito Santo conversando com você. Você está tão amarga. Você está tão amargo, tão azedo. Você não para de olhar os defeitos. Você não sente mais nem bem dentro da sua casa. Você mudou de ambiente, fez como a minha amiga. Você mudou o seu jeito. Você mudou o seu estado de espírito por causa disso. Pinte a parede. Baixe guarda, por favor. E você vai experimentar um gozo, uma alegria. Que eu vi hoje, fiquei maravilhada. E eu disse a ela, sabe por que isso, minha amiga? Porque você pintou a parede. Que Deus te abençoe. E que você enxergue o tamanho e a grandeza da lata de tinta que você tem aí dentro do seu interior. Tinta essa guardada e fabricada pelo próprio Deus para um dia como esse. Ei, já botei perdão dentro de você, já botei misericórdia dentro de você, já botei o meu espírito dentro de você, já botei o meu sangue dentro de você. Pega o pincel da boa vontade, pega o pincel do querer profundo e pinte a parede. É a conversa do Eterno com o seu coração. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus, no capítulo 2, versículo 15 de Filipenses, diz assim: para que vocês se tornem irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio desta geração pervertida e corrupta, na qual vocês possam resplandecer como luzeiros do mundo. Na Bíblia a Mensagem diz assim: apresente-se imaculado para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Uma vez, eu li uma historinha que me chamou muita atenção. Diz que um dia a cobra e o vagalume estavam conversando, porque todos os dias que o vagalume saía à noite, a cobra vinha fazer uma armadilha e tentava pegá-lo. E ele escapava sempre por pouco. Quando ela dava o bote, às vezes ele era avisado, às vezes ele mesmo percebia. Quando ele mudava de rota, ela estava sempre por perto. E um dia ele parou um pouco alto e disse assim: cobra, eu já fiz alguma coisa contra você? Ela disse não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse não. Então por que você me persegue? Por que você quer tanto me destruir? Por que você quer tanto me matar? Ela disse: pelo simples fato de você brilhar. Seu brilho me incomoda. Seu brilho me irrita. Seu brilho me deixa profundamente incomodada. Apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, que vocês possam, no meio dessa geração pervertida, corrupta, vocês possam brilhar como luz. Aí, por conta disso, de você ter um caráter irrepreensível, que é uma luz, no meio dessas trevas de corrupção, porque você é fiel, fiel à sua esposa, fiel ao seu esposo, fiel à sua família. Isso é luz, no meio de uma geração cheia das trevas, do adultério, da prostituição, totalmente entrevado. Você ser uma pessoa de boa índole, gostar de trabalhar, de ser honesto, das coisas sérias, é luz. No meio dessa gente que quer viver nas trevas, no jeitinho, como esse
piloto e dono do avião que preferiu a economia, sabe? Dar um jeito, pensar num jeitinho, não, eu vou chegar na medida, mas eu não vou parar para abastecer, eu não quero gastar mais, eu não quero ter que investir a mais, eu vou perder. Não se importando de colocar a vida de dezenas de pessoas em risco e a dele própria. E por conta de você ser luz, como esse vagalume, você tem sido perseguida. Armadilhas têm sido feitas contra a sua vida. Você não tem sido muito compreendido. Você tem sido massacrado. Pessoas têm literalmente armado botes para te ferir, para te machucar, para te desprezar, para machucar você, para ferir você. Aí você pergunta, mas o que eu fiz para essa pessoa? Onde foi que eu errei? O que eu fiz para essa pessoa ter tanta mágoa de mim? Tá tão chateado comigo? O que eu fiz para essa pessoa fazer comigo o que ela faz? Nada. Você tem um brilho. Você tem um chamado. Você é luzeiro no meio dessas trevas. Mas o conselho de Deus para nós é: continue brilhando. Leve essa luz, treva adentro, escuridão adentro. Leva essa luz. Sabe, brilhe. Brilhe. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Brilhe. Mostre para o mundo um vislumbre da vida boa e do Deus vivo, da vida diferente, da vida que literalmente é acima da média. Leve a mensagem portadora de luz, noite adentro, para que no dia que Cristo voltar, Ele possa se orgulhar de você. No dia do seu encontro, da sua prestação de conta com o Eterno, Ele possa se orgulhar de você e dizer assim: olha, você não se vendeu, você não se abaixou, você não mudou, você não se tornou um pervertido, você não se tornou um promíscuo, apesar das dores, dos ferimentos, apesar dos venenos que vieram contra você, você permaneceu firme, inabalável. Continue brilhando, continue com a luz da honestidade acesa, continue com a luz do temor, da santidade acesa, continue com esse brilho de honestidade, de caráter bendito, continue com um brilho, com a luz do perdão, no meio dessa geração entrevada, no meio dessa geração que vive na escuridão, no meio dessa geração de gente que literalmente prefere escolher o caminho do mal. Continue brilhando. Continue brilhando. O mundo vai odiar você por causa disso. Pessoas se levantarão contra você, machucarão você, ferirão você. Mas a ordem de Deus é: continue levando a mensagem de Cristo noite adentro. Continue iluminando no meio das trevas. Continue fazendo o que é certo. Continue amando a verdade. Continue amando a santidade. Porque o Senhor está vendo e vai se orgulhar muito de você no dia da volta dele, no dia da vinda dele. Ele vai se orgulhar de você. Ele vai se orgulhar de você. Ei, Ele está conversando com você. Ele está falando ao teu espírito. Ele já tem muito orgulho de ti. Ele já tem muito prazer na sua vida por tudo que você é. Continue brilhando. Continue com a luz acesa. Essa é a vontade de Deus para você. Que Deus te abençoe. Um beijo literalmente carregado com a mais doce e pura unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe. A palavra de Deus no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na Bíblia a Mensagem diz assim: para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que eles possuíam, restará apenas as cinzas. Esses dias eu tenho ficado chocada, abismada, com a falta de afeição natural, com a falta de amor, com a falta de zelo. Eu fico olhando, antigamente, os filhos tinham tanta preocupação com os pais, que o simples fato dos pais se ausentar de casa trazia choro, trazia oração, fazia os filhos se quebrantarem, terem medo de perder os pais.
A palavra mãe era tão sagrado, era tão divinal, que quando o filho falava da mãe, ou mencionava a palavra mãe, ele fazia com certa reverência. Hoje em dia, as lideranças, pessoas, não só lideranças espirituais, lideranças do modo geral, tem sido tão banalizada. O respeito, a afeição natural pelo ser humano. Às vezes a gente vê na rua os corpos caídos e as pessoas tirando foto, filmando, fazendo selfie. A gente vê acidentes, as pessoas estão mais preocupadas em ligar o celular do que aproximar-se da vítima, fazer uma oração, interceder. Senhor, livra da morte, faz qualquer coisa por essa pessoa. Ela tem uma mãe, ela tem um pai. Certa feita eu estava vindo ali pela região da rodoviária de Santos. Eu vi uma moça caída de moto, ela tinha aproximadamente uns 19, 20 anos, era muito menina. E eu estava junto com uma amiga e eu dizia para ela: essa menina tem uma mãe que está esperando ela voltar para casa. Essa menina tem irmãos que estão esperando ela voltar para casa. E ela olhou para mim e disse: como é que você sabe disso? Talvez não. Eu falei: claro, ela é uma família. Ela está aqui com o corpinho caído, machucada, toda esfolada. Muito provavelmente toda quebrada. Depois a gente veio ficar sabendo que ela tinha morrido. Falei: mas tem alguém esperando ela voltar para casa. Alguém que vai se abalar. Mas o que mais me espantou foi a minha amiga dizer: como é que você sabe disso? Porque a gente não consegue mais pensar na dor do outro, se colocar no lugar do outro. Eu estava falando como mãe de 2 adolescentes também na época. Então, assim, eu quero dizer uma coisa para você nesse dia. Como é que está o seu amor? Se existisse um medidor de amor, como é que está esse amor? Que tanto você tem gasto de amor para derramar na vida dos outros? Que tanto você tem investido e tido esperança de uma humanidade melhor, de uma igreja viva, não uma igreja que sabe fazer tudo, como os filhos de Eli sabiam fazer tudo. Eles sabiam ofertar, eles sabiam fazer sacrifício, eles sabiam cantar os hinos da igreja, do mesmo modo que eles sabiam prostituir, do mesmo modo que eles sabiam roubar o sacrifício do Senhor. Tudo era igual para eles, porque tudo era feito ali na presença de Deus. Tanto eles adoravam, como roubavam, como se prostituíam atrás do templo, porque aquilo ali para eles era muito igual, muito natural. Não fazia diferença. O que você tem feito com a tua vida? Porque a palavra de Deus diz: achará o Senhor fé na terra quando Ele voltar? E eu pergunto: e o amor? Como é que vai estar o amor cada dia? Porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, diz que nós estamos vivendo dias trabalhosos, de homens orgulhosos, amantes de si mesmos, xingadores, desobedientes a pai e mãe. E eu pergunto para você, a Bíblia diz que o amor de muitos, você quer fazer parte desse muitos? Ou você quer fazer parte da minoria, que acredita no 2º versículo, que é o 13? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo de viver uma vida medíocre, uma vida vazia. Será salvo de ser reprovado por Deus, de ouvir da própria boca de Jesus: aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Você é praticante da iniquidade. Será salvo do inferno, será salvo de viver uma vida de abandono, de desprezo. Às vezes eu e uma amiga minha passa pela rua, às vezes a gente vê os velhinhos lá sentados, sozinhos. Às vezes no ponto do ônibus com dificuldade, passa 3, 4 ônibus, não param para eles. E eu falo para minha amiga: como é que será que foi a semeadura dessa pessoa como filho? Será como foi a semeadura como amigo? Por que ele envelheceu sozinho? Se a palavra de Deus diz que aquele que é do Senhor, até na velhice vai dar frutos. Frutos de amizade, frutos de companheirismo, frutos. Então nesse dia, eu quero perguntar para você, nesse dia de comoção nacional, que às vezes é comoção mesmo, uma emoção que vai passar, mas o amor fica, o amor permanece. Eu pergunto para você: como é que está o seu amor? Se fosse medir um amodrômetro, como é que está sendo o gasto do amor de Deus na sua vida? Porque sendo derramado está. Do trono está jorrando amor, porque Deus é amor. E como é que você tem consumido esse amor?
Como é que você tem usado ele na vida das pessoas? Reflita esse dia. Ei, o Espírito Santo está conversando com você. Ame, 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 porque Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Vou repetir, aquele que não ama, não conhece a Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo emocionalmente carregado com a mais doce unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com pastora Raquel Nascimento. Compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.